Gaiapia, quer dizer menino da terra. Gaia, Gaiapia, oi menina, volte para a terra. Gaiapia, quer dizer menino da terra. Gaia, Gaiapia, oi menino, volte para a terra. Já saí da grande Babilônia, eu já saí da grande confusão. Me deparei, foi com flores belas, encontrei silêncio. Se a gente fala do movimento sindical na Zona Leste, a gente fala do Otaciano. Se a gente fala do movimento popular na Zona Leste, a gente fala do Otaciano. Se a gente fala do movimento da igreja, né, das comunidades eclesiais de base, a gente fala do Otaciano. Se a gente fala do movimento do partidário, né, de estruturação do partido, está falando do Otaciano. É uma pessoa que tem uma liderança natural, envolvente, né, e por outro lado uma pessoa simples, né, nunca abriu mão do chão que ele pisa, né, da realidade do dia a dia dele. Meu pai é um cara muito idealista, né? Ele lutou a vida dele inteira por esse PT aí, por essa política dele. Eu acho que a única coisa que ele deixou assim muito marcado pra gente mesmo é a humildade. Hoje você vê vários políticos que nasceram dentro desse próprio movimento aqui, que foi criado pelo Otaciano. O que eu aprendi com o Otaciano é você tirar de dentro de você o seu desejo e pôr pra fora. O Otaciano é um homem de briga, muita luta. Muita luta. Existia uma saída, existe uma solução. Eu me lembro que ele me pegou assim, me abraçou e falou: ó filho, agora você é o homem da casa. Tem que olhar sua mãe, suas irmãs, porque o pai está partindo, tá? Quer dizer menino da terra. Gaia, Gaia, oi menino, volte para a terra. Você faz o quê? Fui PM, ele foi contra a vida inteira. Sou aposentado da polícia, sou sargento aposentado. Pensa na contradição. Eu, com a minha ideologia, e ele o Cabo Anselmo. Que eu sou o Tassiano Anselmo, ele é Luciano Anselmo. E ele era Cabo Anselmo. Pelo amor de Deus. Atende o telefone aqui que é o Rodrigo. Ah, Rodrigo? É, rapaz. As suas orelhas não tá ardendo aí, não? Eu tava falando de você aqui, rapaz. Ainda falei da sua filosofia aqui. Falei, a filosofia dele é essa. Ajoelhou pros ricos, mostra a bunda pros pobres. Tá, obrigado, filho. Eu fico muito contente, porque um feliz aniversário seu, eu sei que é, de coração. Obrigado, velho. Tá bom, velho? Beleza? Eu passava pela rua Entre Folhas e uma vez que eu passei lá, né, que eu vinha da casa de um amigo, que eu sempre para subir aquela subida escorregava, tinha um capinzal, capim fino. Aí eu cheguei lá, tinha uma escada. Aí eu perguntei pro pessoal: escuta, mas quem é essa escada? É um tal de Otaciano que tem aí. Reuniu o pessoal, compraram o cimento, o tijolo, arrumaram o pedreiro e fizeram a escada. Então já foi aí que eu ouvi o primeiro nome do Otaciano, nesse primeiro mutirão que eu vi em Hermelino Matarazzo. Aí, Chicão, eita, teu cara! Caramba! Esse é meu amigo. Quanto tempo, hein? Tudo bem, família boa. Graças a Deus. Você viu minha velha como tá? Não tá muito legal, mas... Otaciano eu conheci pelo desenvolvimento político, desenvolvimento militante dele dentro aqui do bairro de Hermelino Matarazzo. Em 75, 76, aí nasceu o meu primeiro filho. Eu, questão de, com uma origem católica, né? Aí comecei a procurar a igreja aqui em Hermelino Matarazzo, participar da igreja. E através da igreja, aí eu tinha as comunidades de base, né? Aí eu conheci o Otaciano.
Eu trabalhava em comunidade eclesiástica de base e, por acaso, encontrei com o Tassiano já em movimentos populares aqui em Jardim Verônia. Ô, Maria. Assim, quando eu mudei aqui, isso aqui era um bananal aí. Então o seu José, que tinha a primeira casa aí, então ele vendia assim, o pessoal vinha e comprava lá uns pés de banana, né? E tirava os pés de banana para fazer o barraco dele. Jardim Verônica naquela época era um morro desprovido de asfalto e de saneamento básico. Só tinha um ônibus, né? Que fazia a linha para a cidade. Aqui não tinha escola, creche, não tinha assim praticamente assim nada que, né, que a gente oferecia, a gente tinha que sair para fora, né, para conseguir as coisas. Bairro de periferia, as mães tudo trabalham. E aí não tinha com quem deixar as crianças, rapaz, não tinha onde deixar as crianças. Então nós lutamos muito por essa creche aqui, era um galpão de madeira, onde nós funcionava tudo, igreja, escola, creche. O brasileiro estava assim, de um lado os militares, de outro os comunistas. Aí tinha aquele pessoal da luta armada. E o pessoal que não se envolveu nisso aí, estava assim, entre a cruz e a espada. Foi quando começou a saiu a teologia da libertação. A teologia da libertação ela era espelhada em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele curava, né? Jesus Cristo ele alimentava, Jesus Cristo protegia, Jesus Cristo ensinava. A leitura que se fazia, né, da Bíblia, né, era uma leitura que não ficava somente no fundamentalismo, naquilo que estava no papel, né, mas era uma leitura que chamava a fazer alguma ação. Não adianta a gente só ficar rezando, mas você não ia atrás da necessidade. Hoje a igreja saiu do movimento, né? Voltou o seu perfil mais conservador. Jesus Cristo foi um grande revolucionário, no meu entendimento, né? Ele pregou a igualdade, né? A não discriminação, digamos, resumindo, um socialismo, né? Eu não acredito nessa história, dessa balela, de que Jesus era filho de Deus. Esse Deus todo-poderoso e todo-bondoso deixou crucificar o filho dele numa cruz. Isso é mentira, pô. Isso é mentira para enganar a humanidade. Além desse movimento da igreja que nós participávamos, né? A Sociedade Amigo do Bairro. O movimento operário. O movimento operário. Eu na oposição metalúrgica de São Paulo. Isso. A Frente Nacional dos Trabalhadores. Exatamente. Então eu teve uma época, rapaz, que eu estava tão envolvido com tanta coisa, sabe, naquela época lá a gente ia se comprometendo com as coisas, né? Porque uma puxava a outra, a gente só virava o crachá, né? Será que ele tá na barraca ainda? Morando na barraca? Será que ele tá morando na barraca? Tá certo? Beleza, bom? Pô, já tá bom, graças a Deus, tudo bom. Beleza? Beleza, pai. Aí, pai também. Também agora você é pai, filho. Agora sou paizão também. É que muito me impressionava, assim, o interesse do Tassiano de trazer para as reuniões do núcleo do Jardim Verônia pessoas simples, pessoas que não tinham tradição de fazer discussão política, dona de casa, né, o pedreiro, e ali se discutia política. Ele ficava panfletando e eu ficava na retaguarda com o telefone de algumas pessoas que eu poderia entrar em contato se por um acaso ele fosse preso, né? E às vezes também eu ia junto com ele para panfletar também, né? Tanto é que a firma onde a gente trabalhava, eu que parei ela, porque ele saiu panfletando outras empresas e eu fui panfletar lá pra gente entrar em greve, né? Na época, né? Em 1979. Chapa 3 de oposição, nós posição difícil. É hora de união, pô. Sem união não há direito, sem luta não há vitória. Eu me lembro bastante da sua participação também no movimento da oposição sindical. Você ajudou a desenvolver
aí grupos pelo menos, ou descobri pessoas que passavam a apoiar a oposição sindical metalúrgica, não? Foi. Isso aqui é a reunião de alto perigo. Você tem reunião dos perigos em potencial. Tá bom, você não conversa de velho dessa. O trabalhador, ele não tinha, na maioria das vezes, nem o ensino básico para poder ler o panfleto. Então, muitas vezes a gente entregava o panfleto, ele amassava o panfleto na cara da gente e atirava como se aquilo fosse uma provocação para ele. Enquanto você está trabalhando com aquele barulho, você está escorregando óleo lá, você está trabalhando com a ferramenta ruim, você está trabalhando com a máquina... Enquanto está tudo ruim, você está contente, você não reclama, você é um operário bom. Na hora que o operário começa a se organizar para reivindicar o direito dele, a melhoria de condições de trabalho, aí você passa a ser subversivo, agitador, você se torna um cara ruim. Por quê? Porque você está reclamando o seu direito, não é o direito do patrão, né? Você pega quando assassinou o Nelson Pereira de Jesus aqui em 78 na Fogões Alfa, a Fogões Alfa tinha o patrão Melo, que o cara em determinadas situações que ele precisava conversar com a peãozada, ele tinha o 38 em cima da mesa dele. Com o tempo, os trabalhadores foram percebendo o jogo duplo da direção sindical. Que é todo o trabalho que nós fomos fazendo, as contradições que o próprio sistema foi criando, né? A manipulação dos dados da inflação que levava a um rebaixamento do salário, tudo isso foi mexendo com a cabeça dos trabalhadores. Por isso que em 78 explode greve numa quantidade enorme de fábricas médias e pequenas, sem controle do sindicato. O que o senhor acha das greves que estão tendo agora em São Bernardo? Olha, eu sou a favor, viu? Eu sou a favor da greve. E o sindicato não queria e não precisava de sócios. Isso é muito importante. O que o sindicato tinha que ter, era um mínimo de sócios, como se fosse um clube, para garantir a reeleição. Mas muitos sócios poderiam ser alvos da propaganda da oposição. Então, havia uma dificuldade de sindicalizar os trabalhadores. Em 64, este sindicato metalúrgico aqui foi o primeiro a ser cassado. Já no dia 1º de abril tinha policiais aí em frente. Foram nomeados interventores. Este pessoal que foi colocado na direção do sindicato fazia o que nós chamamos o papel do pelego. Na história popular, o pelego é aquela pele de carneiro que é colocada em cima da sela para amortecer a pancada na bunda do cavaleiro, não tirar o peso do cavalo. Então o pelego era isso, para impedir o movimento de conflito com o capital. A luta aqui é nossa, essa luta é uma luta da classe operária. Nós conseguimos com as greves que nascem de dentro do coração e da força dos trabalhadores. Uma segunda etapa é a conquista das comissões de fábrica e agora a derrubada do peleguismo. O sindicato tem que ser dos trabalhadores, gente. A estrutura sindical pelega deixada pelo Getúlio Vargas, que era um meio fascista, contra o peleguismo que transformava o sindicato de luta num sindicato assistencialista e contra a ditadura militar. E ainda mais, a gente lá lutava na linha de propor assim um conflito definitivo contra o capital. Era a luta de classes. Nós não temos oportunidade, porque nas escolas não ensina, e quase ninguém ensina o que é o capitalismo. O que significa o capitalismo para o trabalhador? Qual a influência que ele tem na classe operária? Você vale o que você tem. Se você tem alguma coisa, você é alguma coisa. Se você não tem nada, meu amigo, você não é nada. Nós já terminamos o papique aí, ó. Legal, hein, rapaz? Olha, rapaz. Conseguiu barrear lá o negócio, né?
que chamava a gente para seguir o Otaciano como líder político era esse tipo de carisma que ele tinha, de renúncia, entendeu? De querer sempre ajudar um, querer ajudar o outro. Quando você sentia uma segurança perto dele, por exemplo, você não podia participar de reuniões, né, que era proibido por lei, mas quando chegava o Otaciano, ele te dava uma segurança, não sei de onde que aparecia isso, tá entendendo? Parecia que estava mais seguro, se fosse preso era ele que ia. Eu fui desfilar dia 1º de maio, foi feita uma era acho que eu tinha 7 anos, acho que é 8 anos. Nós fomos desfilar lá, eu sempre gostei do amarelo. Eu era da bandeira, nós fizemos uma bandeira de bambu grande e as criancinhas iam cada um com a cor da bandeira desfilando. E eu fiquei feliz porque ele foi assistir, mas não sabia que ele foi panfletar lá. E um dos panfletos que eu lembro disso, o panfleto estava de 1º de maio, é um dia de luto pelos trabalhadores que lutaram lá, né? E de luta. A carta que foi distribuída na missa, que eu distribuí, era o mesmo papel que foi feito o hino da missa. Porque foi uma freira lá da igreja que rodou o material para mim. E ela aproveitou o panfleto e colocou... ela rodou essa carta para mim. O pior, rapaz, é que os caras perguntaram quem fez. Eu falei, fui eu. Aí os caras me puseram uma máquina para bater. Lá, me puseram uma máquina para mim bater aquele raio daquela carta. Acho que eles adivinharam que eu não sabia. Já armaram, né? Mais cacete, pra falar a verdade. Pau. Eu tinha 4 anos de idade e eu estava com ele na padaria ali em cima. Ele estava distribuindo folhetinhos. Eu estava do lado e aí na padaria eu vi um Danone e falei, pai, compra esse Danone para mim. Ele falou, eu não tenho dinheiro agora. Eu vou em casa buscar o dinheiro, venho distribuir papel de novo e volto. E quando eu voltar, eu te trago o Danone. Eu falei, tá bom. Eu fiquei 4 dias na cela solitária. Quando eles me tiraram da sala de tortura, que me levaram para a sala solitária, eu fui arrastado. E eles diziam para mim que eu ia sair de lá só quando a minha barba estivesse nos pés. Na cela solitária não podia entrar nada, rapaz. E um professor que estava nessa cela, um professor chamado Joel, do Rio de Janeiro, ele mandou para mim na cela um cobertor, um Danone e uma maçã. E por incrível que pareça, quando eu peguei o Danone eu chorei, rapaz. Para mim parece que pior do que o pau que eu tinha levado já. Porque na festa do 1º de maio, lá onde eu fui preso, a minha filha me pediu um Danone e eu estava sem dinheiro para comprar o Danone para ela. Aí eu falei, depois o pai te compra o Danone, filha. Quando o pai tiver com dinheiro, o pai te compra o Danone. E aí nisso eu fui preso, né? E vim para cá e justamente o colega me manda esse Danone lá na solitária, né? Aí eu peguei aquele Danone e reparei bem a situação, né, João? E falei, como é o destino tão triste, né? Minha filha me pede o Danone, eu não dei porque não tinha dinheiro. Agora eu tenho o Danone e minha filha está solta e eu preso. E os caras me pressionando e dizendo para mim se eu sabia para onde ir. Eu dizia que não sabia para onde ir, mas tinha consciência daquilo que eu estava fazendo, né? E que eu não tinha medo de morrer, porque um dia nasci, um dia eu ia morrer, mas morrer por uma causa. E eu sabia que eu estava morrendo por uma causa e eles não sabiam porque estavam me matando. Eu falei, morro aqui, mas não entrego não, companheiro. Eu esperava de qualquer dia cair. Um presidente da nossa organização caiu e dedou muita gente. Na época eu trabalhava na Bardella. Aí 10 horas da noite, estão te chamando lá na portaria do fundo, João. Aí eu fui lá, sabia. Tava lá o Fleury, a fera de São Paulo, com seus copinhos, e daí fomos pro DOPS. Chegando lá, a recepção foi difícil. Muito difícil. Puseram 3 tiros para me bater, me derrubaram no chão, me quebraram 2 costelas. Eu não sabia que tinha quebrado. No dia seguinte, fui pendurado na pau de arara com 2 costelas quebradas.
estava estropiado. Quando eu entrei na cela, aquele orgulho de ter segurado tudo e de pensar a liberdade para o meu povo. Eu entrei numa crise de choro sem condição de recuperar. Aí quando ele voltou da prisão e tal, aí minha mãe chegou e falou pra mim, ó filho, vai lá e fala pro seu pai parar com essas coisas, né? Que era a política no caso, né? Aí eu saí junto com ele, que a gente saiu pra comprar uns refrigerantes, não me lembro o que era, eu saí chorando do lado dele, eu lembro que eu falei pra ele, ô pai, para com essas coisas aí. Aí ele falou, filho, um dia você ainda vai entender. Tá mamando. Esse é o rapaz. Último Anselminho aí da família. Ih, mas é um Anselminho esse aqui, viu, vô? Olha só. Olha só aí, ó. Olha só, o rapaz, o último Anselmo da família aqui agora, ó. Tiramos o mamá dele. O surgimento do PT foi em consequência do movimento popular. Que o Otaciano, ele implantou o Partido dos Trabalhadores aqui, o Partido Distrital de Emílio Matarazzo, né? Aqui no Otaciano mesmo. Naquele primeiro salão, era o salão de encontro da militância do PT. Quando foi criar o PT, a gente já tinha uma participação de comunidade, sociedade, as greves. E aí quando o Lula disse, chegou a nossa vez de pensar que não adianta fazer greve mais. Se a gente não participar, fundar um partido político, a gente vai ficar trabalhando em vão. Nós queríamos politizar o trabalhador, trazer para dentro do partido, para que ele fosse candidato, para que ele tivesse na frente do partido, porque só ele conhece o que ele sofre. O fato mais importante, né, dessa nossa relação de amizade, eu acho que surgiu quando o Otaciano foi escolhido pelo núcleo de base do Partido dos Trabalhadores para sair candidato a deputado estadual. Então, nós reunimos os amigos, assim, então falava assim, ó, o Otaciano, ele não pode trabalhar durante a campanha, né? Então, como que a gente vai fazer para manter ele? Então, a gente cotizava, era uma candidatura cotizada, né? Então, eu, por exemplo, dava uma certa quantia durante 6 meses, quantia fixa, né? Então ele contava com aquela quantia para poder se alimentar. E você sentia que não era ele que era o candidato, tá entendendo? Você sentia que você era candidato também. Tal o aperto que a gente passava, tal era assim, não era nem coleguismo, era a amizade. Uma amizade muito grande, mas amizade que não era mais nem amizade, já era como irmão. Tinha que falar em 7 segundos. Meu nome é Otaciano, sou do Velho Verão. Não, rapaz, eu consegui decorar o que eu queria. Eu estava muito influenciado mesmo no transporte naquela época, então eu fiquei estudando o que eu vou falar para falar do transporte em 7 segundos. Hein? Eu criei. Vote consciente, vamos ser gente, deixar de ser pingente e exigir um transporte decente. O pior é que não saiu nenhum, eu fiz em 7 segundos, não saiu nenhum segundo, meu. Eu nem apareci, meu. Pelo menos para mim foi um sonho realizado, que eu consegui ver um operário no poder, né? E por outro lado, serviu também para mim me convencer, companheiros, de que nós ganhamos o governo, mas não ganhamos o poder. Essa que é a verdade. E a militância foi muito dura e ele não tinha tempo para a família. Eu tô cansada de política, porque eu vivo política desde dentro da barriga da minha mãe. Eu já ouvia você falando política, cara, eu não aguento, eu falo pra ele. Eu não aguento política mais. A minha mãe teve muitos problemas, que nem quando ela foi pra desinternar pra Teu, ele não tava presente, ela foi através de amigos que levaram ela até o hospital por conta que ele tava sendo procurado. E aí não tinha aquela presença constante, ela não tinha ajuda dele naquele momento. Então, pra ela também foi muito difícil, né? Minha mãe e meu pai é a minha vida. É lindo, garoto, viu? Queixinho. Muito bonito. É o queixo furado. Puxou pro bisavô. Queixo furado, Zé Verde. Caramba, bicho. Tudo bem, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo legal aí? Ah, então tá bom.
Ó, o moço, coitadinho, tava mamando. Adonai Salles Sanches Anselmo. E aqui, ó, o nascimento dele é quase igual ao meu. Só que o meu é 3 Lagoas. O dele é 3 Corações. Viu só a barreada, pô? Esse barro aqui virou. Deu Ninguém certo? acreditava nesse barro. Não molha nada, né? Graças a Deus, viu, vô? Já caiu chuva aqui, vô. Depois que secou, aí não tem mais problema, não. Aí verdade. pode ficar sossegado que não tem problema. Dura a vida inteira, né? É que tem muito mito, sabia, vô? Barro. Parece que as fábricas de cimento fizeram tanta manipulação assim para as pessoas comprar cimento, que esqueceram as velhas técnicas, né? E nem precisa de cimento numa casa, vô. Isso aí é aquela história dos 3 porquinhos lá, quem inventou ela foi fábrica de cimento, né? Para vender cimento, para fazer de tijolo. Um socialista, um militar, um filho hippie. Vamos ver o que o bisneto vai ser, né? Às vezes a gente chega onde não esperava chegar, né? É um momento muito importante, porque olha, eu não esperava nem, sinceramente, rapaz, eu não esperava nem criar meus filhos, por causa da ideologia da gente, né? E hoje, pegando aqui na mão um registro de um bisneto, é muito emocionante, viu, rapaz? Muito importante mesmo. Eu digo que o ouro da terra, menina, mas é o milho que cresce com o sol. Eu digo que o ouro da terra, menina, tá nas crianças, tá num Deus maior. Eu me liguei aqui, mas é que o ouro da terra, menina, mas é o milho que cresce com o sol. Eu digo que o ouro da terra, menina, tá nas crianças, tá num Deus maior. Tudo que precisamos, menina, a terra dá para sobreviver. Em vez de alimentar esse sujo sistema, plante a semente, corra pra colher. Mas tudo que precisamos, menina, a terra dá para sobreviver. Em vez de alimentar esse sujo sistema, plante a semente, corra pra colher. Mas é que eu vi que o ouro da terra, menina, ai, 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 ai. Eu digo que o ouro da terra, menina, tá nas crianças, tá num Deus maior. Devemos aprender com as crianças, mas aprender a não se preocupar. Devemos aprender com as crianças, reaprender pra ensinar. Devemos aprender com as crianças, manter pureza nesse caminhar, mas é... Esse aqui é o pé de jaca que meu avô me deu, né? Tá plantado no portão da minha casa. Eu quero que ela cresça igual na casa dele. Eu digo que o ouro da terra, menina, tá nas crianças, tá num Deus maior. Eu digo que o ouro da terra, oi, ai, ai. Eu digo que o ouro da terra, menina, tá nas crianças, tá num Deus maior. Que eu fui criado debaixo de um pé de jaca. Que era o pai desse aqui, não sei se é pai ou mãe, né? Eu sei que eu peguei a semente lá, daquele pé de jaca lá onde eu fui criado debaixo. E trouxe para cá, para São Paulo, plantei aqui, é esse que está aqui. Então, a minha esperança é que eu encerro a minha missão debaixo de um pé de jaca, né? Eu já fui criado debaixo do pé de jaca, né? E eu espero que um dia eu morra aqui debaixo do pé de jaca. Sempre preguei o socialismo e gosto de socializar as coisas. Então, aqui eu socializo a jaca. Reparto com todos os vizinhos aí.